existiram no mundo, tem judeus na beira da miséria passando fome agora mesmo. Não existe método cabala, segredo judaico, nada que realmente leve você ao ponto que esses judeus alcançaram. E você sabe por quê? Porque isso é mentira. Apenas esse segredo que o Pedro, que também é maçom, me revelou, pode realmente deixar você rico e muito abundante. E você deveria ouvir tudo tintim por tintim. Tudo que eu vou te falar agora, porque apenas a maçonaria sabe desse segredo. Eu e milhares de pessoas viram o efeito desse segredo na própria pele. Esse segredo foi o culpado por deixar 98% dos maçons ricos como nunca foram antes. Segundo Pedro, esse segredo era confirmação de tudo o que havia sido dito por líderes religiosos, permitindo que você atraísse abundância e prosperidade para sua vida, sem trabalhar para isso uma hora a mais. E preste bastante atenção, pois eu vou explicar como funciona esse segredo, segundo o que o Pedro me disse. Muitas pessoas nem sequer sabem sobre isso, mas a verdade é que cada pessoa tem o seu Shondu único. Eu, você e tudo no universo. Shondu é a nossa vibração que nos permite alcançar sem esforço riquezas inigualáveis e poderes ainda em vida. Os maçons descobriram como usar o Shondu para fazer com que o universo obedecesse sem questionar. E o que a maçonaria descobriu é que o que acontece no universo nada mais é do que a capacidade de se conectar de forma correta com o universo e assim ter manifestações poderosas. Pessoas que também são abertamente maçons, como o homem mais rico do Brasil, Edu Savarin, usou esse segredo para fundar um dos maiores impérios do mundo, o Facebook, junto com seu amigo judeu e maçom Mark Zuckerberg. Esse segredo da maçonaria foi usado e revelado publicamente por Silvio Santos, que também é maçom, quando perguntaram a ele qual seria o motivo da verdadeira fortuna que ele construiu. O Shondu faz com que você tenha acesso a apenas a parte boa da vida. Ele é passado de geração a geração para os novos iniciados, para que aqueles que entram na maçonaria encontrem a forma mais fácil de enriquecer e eliminar o maior problema que pessoas comuns como eu e você enfrentam, a queda da energia vibracional. Conforme o tempo passa, cada vez que os anos vêm e vão, a sua energia vai minguando sem você perceber, causando uma vida de privação, miséria e sofrimento. E nos tempos em que nós estamos vivendo, as pessoas já estão nascendo com uma energia vibracional cada vez mais fraca. Todas as toxinas, alimentos processados, tecnologia moderna, tudo isso realmente acaba com a gente. Esse é o motivo de por que as pessoas estão cada vez mais pobres e cada vez mais cansadas. Daí você combina isso com a queda conforme o tempo passa, e o que era ruim consegue piorar quase que o dobro. É um custo muito alto ter a nossa energia baixa por toda uma vida. É como se nós fôssemos privados de viver o melhor que a vida tem a oferecer, sem nenhuma chance de mudança real. E a pior parte é que nós nunca tivemos uma chance de realmente reverter isso. Sempre foi o mundo jogando contra nós, dando goleada, fazendo com que você ficasse estressado, triste, ansioso e com a vida sem sentido. E o pior, com depressão. Mas será que tem algo que pode fazer com que as suas vibrações voltem ao normal e ainda fiquem sempre alta? E a forma mais fácil de explicar como os maçons resolveram esse problema séculos atrás é usando uma analogia de uma bateria. Você precisa carregar o seu telefone, notebook, praticamente tudo na sua vida. E por que então você não carrega as suas vibrações? Beleza, nós já entendemos que para ter o melhor na nossa vida, é preciso manter sempre as suas vibrações altas, igual fazem os maçons mais ricos desse mundo. Mas como eles mantêm a sua vibração sempre alta? É simples. Como eu falei, eles usam o Shondu de modo incessante. Esse é um conceito que vários cientistas renomados como Nikola Tesla tentaram fazer. Manter um objeto em movimento sem que ele pare por um segundo sequer. Mas nem mesmo Nikola Tesla e nenhum outro cientista conseguiram realizar isso. Pelo menos isso era o que nós sabíamos até agora. O Shondu é a maneira que maçons criaram para recarregar as suas energias, oferecendo apenas para os seus integrantes um mapa com ferramentas mostrando como eles devem fazer no seu dia a dia para manter a sua energia sempre alta. E eles fizeram isso de um modo muito eficiente, porque segundo o que o Pedro me contou, eles conseguem recarregar as suas energias e vibrações com apenas 5 minutos. Isso é mais do que suficiente para manter a sua energia no talo sempre. Eu fiquei embasbacado pensando que tecnologia seria capaz de replicar isso na vida de qualquer pessoa nessa corrida do dia a dia. E bom, aí é que tá. O Shondu,
usa ferramentas do universo que funcionam em qualquer lugar e com qualquer pessoa. A frequência vibracional. Maçons chamam isso de o segredo da prosperidade. E funciona basicamente assim. Os maçons descobriram um caminho que leva qualquer pessoa a ter a sua frequência alta para sempre. Essa é a frequência que compõe o Shondu e faz com que maçons de todo mundo experimentem apenas o lado bom da vida. Até que um dia, acidentalmente, eles descobriram uma frequência negativa, capaz de destruir a vida de qualquer pessoa. Literalmente, jogá-la na lama. Para deixar isso cada vez mais claro, vamos pensar novamente na analogia da bateria. Talvez você saiba, talvez você não. Mas as baterias, elas possuem um lado negativo e um lado positivo, correto? Se você já ligou um carro com uma bateria descarregada, por exemplo, já percebeu a importância disso. Ou se você já colocou a bateria no controle remoto da televisão ao contrário, você provavelmente percebe que também é fácil entender esse conceito. O ponto aqui é, existem duas frequências que são totalmente opostas. Mas se apenas um lado estiver carregado, a sua vida será um inferno. A virada de chave está em carregar e consertar ambas as frequências, de modo que você manifeste tudo o que você sempre sonhou na sua vida, sem fazer esforço algum. E a parte mais louca disso é que a riqueza não está fora, e sim dentro de você. Você apenas precisa equilibrar a frequência positiva e negativa e aproveitar tudo que está dentro de você. Eu voltei aqui no outro dia e perguntei para o Pedro como isso funcionaria, como eu poderia recarregar as minhas energias e elevar as minhas frequências. Ele apenas me disse uma coisa: você costuma cantar e assobiar quando está alegre? Eu falei que sim. Ele me disse apenas duas palavras: ondas sonoras. Ele me disse que apenas ondas sonoras poderiam me ajudar com isso e que ele tinha conversado com seus mestres e decidiu que iria me passar as faixas de áudio poderosas que eu deveria ouvir por todos os dias sem falta. E até porque engenheiros de áudio conseguem gravar faixas com rapidez e eficácia. Então Pedro decidiu me levar ao estúdio que a maçonaria faz as suas faixas de áudio. O Pedro me disse que eles possuem os melhores engenheiros de áudio do Brasil. Eu fiquei de boca aberta quando os engenheiros de áudio deles nos entregaram duas faixas de áudio ainda no finalzinho daquela tarde. O Pedro me falou que quando eu chegasse em casa, eu deveria escutar as duas faixas de áudio por uma semana sem falta. E depois, eu deveria voltar a ele para me dizer qual foi o resultado. Bem, eu escutei as faixas naquela noite e na semana seguinte, todos os dias. Mas não aconteceu nada. Nenhuma novidade. Eu não estava rico, muito menos próspero. Comecei a pensar que talvez o problema não fosse com as faixas de áudio, e sim comigo. Eu ainda continuava com as minhas dúvidas, e com uma conta bancária lastimável. Ainda nessa semana, era para eu voltar e contar como eu tinha me saído. Nós marcamos a conversa para umas 14 horas. O Pedro já estava lá me esperando, mas para ser bem sincero, eu não queria estar ali. Eu estava me sentindo enganado, passado para trás, mas estava lá. Eu estava muito triste, com vergonha para falar que nada tinha acontecido. Então o Pedro percebeu meu semblante e falou: te peguei. Eu não entendi nada. O que ele queria dizer com isso? Ele me olhou outra vez e ele me disse: eu acho que está começando a funcionar. Eu olhei bem nos olhos dele e falei: bem, parece que não é para mim, porque na verdade eu estou mais liso do que quando eu comecei. Então o Pedro riu mais uma vez. Ele me contou uma história que eu pensei que aconteceria uma em 1 milhão. O Pedro me disse que semana passada o seu avô tinha falecido e deixado uma herança de 700 mil reais em patrimônio somente para ele. Eu nem sabia o que dizer. Será mesmo que essas faixas sonoras funcionam para todo mundo, menos para mim? Será que a minha vibração era tão fraca que eu não conseguia nem mesmo carregá-la? Talvez essa é a vida que o destino tinha para mim. Até que o Pedro falou algo que me deixou intrigado. Talvez você deva pegar fones de ouvido para escutar os áudios. E era verdade. Eu não estava escutando as faixas de áudio no fone, e sim no alto-falante do celular. E de repente, a analogia da bateria voltou com tudo na minha mente. E se não tivesse funcionado porque eu escutei as frequências justamente na mesma intensidade? Quando eu pensei nisso, eu vi que eu não carregava uma bateria conectando o mesmo lado do carregador. Eu precisava ouvir as duas faixas de áudio em outro aparelho. Ou melhor, uma em cada fone. Seria perfeito. E talvez foi por isso que não tinha funcionado para mim até então. Eu falei que estava pensando com o Pedro e ele falou que tinha algo para mim. Não tinha me dito antes porque queria que eu chegasse às minhas próprias conclusões. Então, no outro dia, ele me passou as instruções e falou que era preciso usar um fone para escutar. Dito e feito, eu escutei tudo pelos fones de ouvido.
cada frequência de um lado.